Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, neste ano jubilar, como peregrinos de esperança, a liturgia do terceiro domingo da Páscoa nos motiva a contemplarmos com alegria a beleza do testemunho dos apóstolos no início das primeiras comunidades cristãs. Em destaque, Pedro e João, que proclamam a verdade na ressurreição, preenchidos de coragem e alegria. Pedro, com firmeza, fé e confiança, responde aos membros do Sinédrio: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Atos, capítulo 5, versículo 29. Através da experiência da fé na ressurreição, os discípulos são transformados em corajosos missionários da vida nova, indo por todos os lugares para viverem como pescadores de pessoas, para construir o reino de amor e de redenção do mundo. É interessante que a terceira aparição de Jesus é realizada dentro do contexto profissional dos apóstolos, na vida cotidiana, no trabalho, não mais às portas fechadas, mas ao ar livre, ou seja, no mar de Tiberíades. Porque agora, com a ressurreição, não há mais barreiras físicas e nem obstáculos, e a presença do Senhor também não está presa ao templo ou ao culto antigo. Agora, o templo de adoração é o corpo do Senhor ressuscitado. Esse texto do evangelista João, no capítulo 21, versículos de 1 a 19, nos traz várias chaves de reflexão para a experiência comunitária, para as lideranças e para a missão evangelizadora da Igreja. A pesca no mar de Tiberíades foi um fracasso até a aparição de Jesus. Com Jesus acontece o milagre da abundância. Somente com Jesus a nossa evangelização, a nossa vida de fé, a nossa caminhada tem êxito e faz crescer a multidão dos seguidores do Senhor. O chamado de Jesus para cuidar do rebanho deve ser alimentado primeiramente pela vivência do amor e da obediência a Jesus. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Por 3 vezes, Pedro é interrogado pelo Senhor ressuscitado, pois antes tinha negado que conhecia Jesus também por 3 vezes. Mas isso não foi impedimento para seguir em frente. Agora Pedro está disposto e reabilitado pela força da ressurreição e pela sua conversão mais profunda para tomar conta do rebanho, para representar a comunidade dos seguidores do Senhor. Lembremos-nos de que é o Senhor quem conduz a igreja, a barca, e que também Pedro não seguirá sozinho, pois a pesca foi realizada também pelos outros apóstolos, quando disseram: nós também vamos pescar. Com esta experiência, Pedro caminhará e encontrará perseguições, calúnias. Seguirá para o martírio com uma convicção tão forte que se sentirá alegre e satisfeito, porque agora encontrou a razão da sua fé, como podemos confirmar nos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados
dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. Atos, capítulo 5, versículo 41. Olhemos agora para João, o discípulo amado, aquele que esteve no sepulcro vazio e esperou Pedro chegar para conferir este acontecimento. Ele está também presente na pesca milagrosa e é quem reconhece primeiramente a Jesus ressuscitado e comunica a Pedro. João é a face da igreja contemplativa, a igreja orante, ministério do amor, que reclina a cabeça sobre o coração de Jesus, que está ao pé da cruz e que acolhe Maria como mãe, mas que é obediente ao representante do Colégio dos Apóstolos, Pedro. As nossas comunidades paroquiais, grupos e pastorais devem se fixar nestas duas faces da Igreja. Uma face mais ativa, que administra, que conduz, Pedro, e ao mesmo tempo uma face que reza, que contempla e se alimenta da comunhão, numa realidade de partilha de missão, João. O verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro discípulo do ressuscitado, integra estas duas faces e atitudes cristãs. Diante de tantos olhares bíblicos, nós cristãos do século XXI somos testemunhas, primeiramente, da ressurreição do Senhor, que é autor da vida, que a defende e a proclama como infinita. Também devemos viver a caridade, a comunhão e a obediência quando respondemos ao Senhor que nos chama e nos manda lançar as redes para a pesca. Peçamos ao Senhor da vida as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, para que cuidemos de nosso caminho de discipulado e também sejamos agraciados por ajudar a outras pessoas a alimentarem a sua fé em Jesus ressuscitado. E neste momento da Santa Sé vacante, continuemos rezando pela alma do nosso querido Papa Francisco e, ao mesmo tempo, suplicando a iluminação plena do Espírito Santo sobre o colégio cardinalício e sobre os cardeais votantes no conclave para o novo Sumo Pontífice, para que sejam guiados na providência do novo condutor da barca de Pedro, o Papa. E que nossa Igreja, vivendo os desafios da evangelização no mundo atual, seja fiel na obediência ao Senhor ressuscitado, que chama o novo sucessor de Pedro para cuidar do seu rebanho. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para esse terceiro domingo da Páscoa nos traz como título Pela fé, na coragem e na alegria. Lá vão os discípulos, seguidores do amor, em meio a calúnias e injúrias. É o grande caminho que inicia. Seguem sem medo, confiantes e na alegria. Vão remando mar adentro, para o grande milagre, para a pesca do amor, que não afunda com a tempestade, porque o barco é do Senhor. Em meio à mesa da partilha,
onde o pão os sacia, confirmam a missão, anunciando vida nova, construindo comunhão. Seguem em comunidade, como pedras vivas, para o reino edificar. A caminho do martírio, firmes vão sem desanimar. E nós, missionários de agora, seguiremos também no amor, vivendo como os primeiros, caminhando sobre tempestades, mar adentro, sem desespero. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz do ressuscitado ilumine o seu caminho.